Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Você está na casa do papai, né? O nosso papai. Queridos, realmente é um dia de muita alegria, né? É um dia para mim é um dia de muita alegria também. Poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, com os irmãos, é um privilégio. É um privilégio a gente falar da palavra que cura, da palavra que transforma, da palavra que restaura. E eu sou prova disso. Eu sou prova dessa palavra. Que por mais que você pense algo, que você faça algo da tua própria vontade, do teu próprio eu, da tua própria alma, o Espírito Santo de Deus sempre é aquele que nos capacita, que nos ensina, que nos aconselha. O Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. E quando eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus me deu essa pregação, me deu esta palavra para compartilhar com a igreja, eu fiquei maravilhado. Quanto Deus é bom. E eu queria que a gente, juntos agora, compartilhasse e dissesse bem assim: Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Essa é a verdade. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus é bom na bonança, Deus é bom na falta, Deus é bom quando estamos aleluiados, e glória a Deus, e Deus é bom quando a gente está chateado, quando a gente está triste, quando a gente está amargurado. Deus é bom em todos os momentos. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E a gente precisa ter essa verdade no nosso coração. E eu vou pregar, não é essa pregação, tá? Então eu vou partir aqui para a palavra. Primeiro eu quero fazer uma oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Pai. Espírito Santo, nosso amigo querido, nós pedimos a tua presença neste lugar, que o Senhor venha falar através, Senhor, de mim. Eu sei, Senhor, que eu sou apenas, Pai, o canal, que o Senhor é a fonte de água viva, a fonte que transborda, Senhor, em nós, para que nós possamos passar às pessoas, Senhor, com as nossas atitudes, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que essa palavra, Senhor, que veio ao meu coração primeiramente, possa tocar ao coração dos nossos irmãos nessa noite, Pai. E que nós possamos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. E que o Senhor venha fazer algo diferente, que o Senhor venha fazer algo, Senhor, da parte do Senhor, na vida de cada um dos nossos amados irmãos. É o que eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Tu tens total liberdade neste lugar. Tu tens total liberdade, Senhor, para agir na vida dos nossos amados irmãos, porque nós estamos aqui, Senhor, porque como diz a tua palavra, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, alegres e queremos te louvar nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que está em Atos dos Apóstolos. Essa palavra, querido, é uma palavra bem conhecida. Deixa eu só limpar aqui, só um minutinho, porque o mano fez a gente, né? Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos dos Apóstolos. O capítulo 2... ela vai do 1 ao 40, é um pouquinho longo, esse capítulo, mas eu quero compartilhar com vocês todo ele, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus,
vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossas próprias línguas maternas? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Até aí, eu quero começar desse ponto. Eu quero dizer para vocês que o livro de Atos, querido, eles nos mostra o quão é importante a vinda do Espírito Santo. Quando a gente fala de Pentecostes, esse vento impetuoso que veio naquele momento, é realmente a presença do Espírito Santo, assim, após o Senhor Jesus subir aos céus. E essa promessa é uma promessa que Jesus já tinha feito lá atrás aos seus discípulos, que ele iria, mas iria deixar a nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que veio lá naquela época em Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que está aqui conosco, que começou aqui nesse louvor, que começou aqui na hora da abertura, que começou aqui também na hora do dízimos e oferta. É esse Espírito Santo que está conosco todos os dias. Então, quando chegou esse momento, muitos ficaram ali atônitos, perplexos, porque estava acontecendo aquilo, não entendiam, e alguns até zombavam e diziam: esses caras estão chapados. Esses caras estão chapadão. 9 horas da manhã, queridos. A Bíblia diz que era 9 horas da manhã, os caras olhou e falou assim: não, esses caras estão muito chapados. Eles não deviam ter dormido, então, deviam ter vindo de alguma balada, né? Porque 9 horas da manhã. Mas não era. Era o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo de Deus descendo naquele lugar, tomando aquelas pessoas, enchendo aquelas pessoas da glória do Senhor. Que maravilha isso. Isso é maravilhoso, porque aí a gente começa a ver a igreja se formar, a verdadeira igreja. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater agora no próximo versículo. Vamos lá para o próximo? Eu quero me ater aqui a Pedro. Olha só o que Pedro fez. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados. Eles não estão chapadão, não. Calma aí. Não é assim. Vou explicar para vocês. Espera aí. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem.
Pedro continua pregando e dizendo: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro continua pregando e dizendo a respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele estará à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousa em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra em decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Continua Pedro pregando, dizendo: prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém, até aí. Isso aqui é Pedro pregando. Pedro começa a dizer realmente o que é aquilo que eles pensam quando o pessoal está ali falando. Aquelas pessoas estão ali dizendo que o pessoal está embriagado, que o pessoal está bêbado, que o pessoal está chapadão. E Pedro fala: não, querido, isso é promessa, isso é o Espírito Santo. Isso aí é aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus dizia, que o Espírito Santo da promessa veio para nós. E o que dá para entender aqui? Eu quero dizer para vocês aqui, o título da minha ministração quer dizer: renovo de ousadia. Pedro, somente de Pedro ter levantado, como a Bíblia diz aqui, então Pedro levantou-se e com os 11 em alta voz dirigiu a multidão. Ele teve ousadia. Ele falou: não posso ficar quieto, eu não posso me calar, eu preciso dizer para eles que isso que eles estão vendo não é embriaguez, esse povo não está bêbado, eles estão cheios do Espírito Santo. E muitas vezes nós precisamos também ter essa ousadia, que é a ousadia de Pedro, porque nós precisamos trazer isso para os nossos dias. Nós precisamos ter essa ousadia de dizer: calma aí, não é da forma que você está pensando, não é da forma que você está pensando, porque eu tenho algo para dizer para você. Nós temos um Jesus que nos deu o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. Foi isso que Pedro falou para eles: eles não estão bêbados. Ele se levantou com ousadia para dizer isso para eles. E aí a gente vê depois, na sequência aqui do capítulo, Pedro vai auxiliando eles, vai falando o que o profeta disse. Pedro vai falando: Deus disse: derramarei meu espírito, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visão, velhos terão sonhos, maravilhas em cima do céu e da terra, e debaixo da terra, todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Jesus, sabe, Pedro foi pregando a eles de uma forma tremenda, de uma forma ousada, usado. Eu quero dizer para vocês aqui o significado de ousadia. O significado de ousadia, ele quer dizer assim: ousadia, possuir valentia ou coragem, arrojo, tomar decisões com ousadia, seguir em frente, ousar ir diante de uma decisão, pensar, decidir, realizar, ousadia.
Muitas vezes nós hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu creio que nós precisamos, queridos, ser mais ousados. Nós precisamos mostrar para esse povo aí fora que existe um Jesus que deixou um Espírito Santo e que nos capacita, porque muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo meio assim, Espírito Santo, olha, agora não dá para a gente conversar, Espírito Santo, hoje eu não estou muito afim não. Aí você sai na rua, vai para o teu emprego, vai para o teu trabalho, vai na tua família, vem alguém, de repente, fala com você, quer trazer um problema, uma situação, e você diz, não, olha querido, então, é isso aí mesmo, a vida está ruim para todo mundo mesmo, está ruim para mim, está ruim para você, e vamos seguir aí. Porque a gente perdeu a ousadia de dizer, não querido, peraí, vem cá, vou falar uma coisa para ti, mas não vou perder a minha ousadia não, peraí, o Espírito Santo me capacita. Porque quem capacitou Pedro foi o Espírito Santo, ele não fez nada sozinho. A ousadia boa de Pedro era que ele sabia agora que tinha o Espírito Santo, ele estava capacitado para poder chegar e falar, e pregar, e falar do Evangelho, amém? Você está capacitado para poder pregar, para poder falar do Evangelho, amém? Amém? Você é ousado? Amém, nossa, esse está... Vou falar de novo para dar mais uma forcinha, né? Tá? Todo mundo assim, vamos combinado então. Agora é combinado mesmo, tá? Eu vou falar, vocês ousados, vocês vão falar, amém, tá? Vamos combinar. Você é ousado? Oh, tá bom? Viu? Ficou, olha lá, glória a Deus, minha sogra. Amém. Né? Nós temos que ser ousados, queridos. Queridos, quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, meu Deus... Quanto tempo eu não subo aqui para trazer uma palavra do Senhor? Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu fiquei buscando outras coisas, outras situações, e o Espírito Santo todo dia falando? Ô Damião. Tinha hora que ele me chamava de Marcelo, tinha hora que ele me chamava de Damião, depende do dia que ele estava, né? Se ele tivesse um pouquinho mais bravo assim, ele falava Damião. Não, o Espírito Santo nunca fica bravo. E ele sempre falava ao meu coração, sempre falando ao meu coração, sempre falando ao meu coração. E muitas vezes eu rejeitando, eu esperando, eu aguardando. Mas o Espírito Santo nunca nos deixou. E essa ousadia de Pedro, vamos ver agora nos próximos versículos. Olha o que rendeu essa ousadia de Pedro, tomar a palavra naquele momento, dizer, não, eu quero pregar para vocês, eu vou dizer para vocês. Portanto, que todo Israel fique certo disto, esse Jesus, quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Próximo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? O que faremos? Pedro responde, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem tem chamado aí de Deus? Quem é chamado de Deus? Você é chamado de Deus, você tem o Espírito Santo, você pode ir, você pode pregar, você pode anunciar, não só pode, como deve, porque você já tem o Espírito Santo, já tem quem capacita. Glória a Deus. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salve-se desta geração corrompida. Essa geração é uma geração que muitas vezes hoje nós estamos vendo. Mas nós temos, nesse tempo, nesses dias, esse Espírito Santo, que deu essa ousadia a Pedro. E olha só o que acontece depois. Próximo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas na primeira pregação. Amém? 3.000 pessoas. É um homem, por si próprio, pelas suas habilidades, não conseguiria fazer isso, queridos. 3.000 pessoas numa única pregação.
E esse Espírito Santo nos capacita, seja para conseguir, seja para ganhar 3.333, uma pessoa, ele nos capacita. Nós temos esse Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mais deixar o Espírito Santo de lado. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo todos os dias. É porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos mostra quem somos em Cristo Jesus. E aqui eu sei que tem gente cheia do Espírito Santo, cheia. Tem gente que é com atitude, às vezes não precisa falar nada. Glória a Deus pela nossa igreja. As pessoas veem Jesus na vida da pessoa, sem ela falar uma palavra. É porque ela tem o Espírito Santo, ela entende que esse Espírito está nela. Ela entende que esse Espírito é o que move, é o que capacita. É o que capacita. Amém? Glória a Deus por isso. E Pedro, com ousadia também, começava a fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Agora, tendo o Espírito Santo de Deus, Pedro também começa a fazer aquilo que Jesus fazia. Pedro fazia sinais, maravilhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos colocar Atos 3, do 1 ao 8. Olha só o que esse homem, depois de ousado, valente, o que esse homem, depois de entender o que o nosso Jesus falava e tinha deixado a ele, começa a fazer. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado, de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João entraram no pátio do templo, iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olhavam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Olha o que Pedro fala aqui, volta só esse versículo. Olha o que Pedro faz. Pedro, depois que veio o Pentecoste, depois que veio aquele vento impetuoso, que o Espírito Santo começa a habitar nele, olha o que esse homem faz. O homem está ali esperando, de repente, ele está pedindo esmola. Talvez aquele homem devia estar esperando um dinheirinho, alguma coisa. Pedro olha para ele e diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande, seja curado. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Ousadia. Pedro olhou para aquele homem e o homem chega lá na porta. Pedro ia entrar. Ele podia simplesmente passar por esse homem, de repente falar: eu não tenho nada com isso. Mas ele tinha o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo falou: opa, não, vai lá. Você já tem poder para dizer que em nome de Jesus seja curado. Você também já tem poder que pode falar para as pessoas: em nome de Jesus seja curado, seja restaurado, seja transformado. Ande espiritualmente, caminhe, não pare. Queridos, 9 anos eu creio que algum tempo desse eu perdi algo, mas nunca é tarde,
para que a gente possa estar no centro da vontade de Deus. Nunca é tarde para que a gente possa realmente andar com esse Jesus. Queridos, eu penso que eu era como o Pedro antes do Pentecostes. O Pedro que caminhava com Jesus, que andava com Jesus, 3 anos, pastor. Eles ficaram andando juntos, padre? 3 anos. 3 anos andando junto. 3 anos. Pedro era o amado de Jesus. Pedro tinha um amor por Jesus. Mas Pedro tinha um temperamento forte. E Pedro, muitas vezes, ele andava com Jesus, mas ele não entendia. Jesus falava umas coisas para ele, ele não entendia. Jesus dava... Depois nós vamos entrar nesse mérito. Mas eu percebi que eu, queridos, durante um tempo, eu era como Pedro. Mas aquele Pedro sem o dia do Pentecostes, aquele Pedro sem essa ousadia. Aquele Pedro de dizer, não, eu ando com Jesus, mas não quero, não estou entendendo, não vou fazer nada, não entendo isso aí, não, esse propósito também não entendo, então eu vou, assim. E os anos foram passando, quer, não quer, vem, não vem, vai, não vai. E perdendo tempo. Mas o Senhor, eu creio que Ele sabe de todas as coisas. O tempo dele não é o nosso tempo, né? O tempo de Deus, né, é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos. E hoje eu estou aqui para a glória, para a honra do Senhor Jesus Cristo, para louvar o nome desse Senhor que restaura e transforma. Se você quer olhar para alguém que pode ter certeza, querido, que o Senhor restaura, transforma, é para a minha vida. É para a minha vida. Porque muitas vezes, muitas confusões me tiraram da presença de Deus. Busquei tantas outras coisas, querido. Fui ousado até mesmo para fazer outro tipo de coisas. Mas Deus o Espírito Santo sempre me falava, querido, eu sei onde é o seu lugar. Eu sei onde você vai chegar. É eu que vou fazer a sua trajetória, não é você. Você pode vir da tua forma, você pode vir do jeito que você quiser, você pode andar da forma que você esteja achando que está certo, mas quem conduz sou eu, porque eu sou o conciliador, eu sou o ajudador. E eu sempre me esquivando. Queridos, nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E Ele fala conosco, demais. Ele fala conosco. Ele fala conosco, demais, queridos. Atos, eu quero ler também Atos 4, do 1 ao 13. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000 almas. Meu Deus, que ousadia é essa? E o homem sabia agora, já ousado, sabendo que tinha risco de vida, sabendo que poderia ser preso, mas para ele não importava mais. Sabe por quê? Porque ele queria pregar a palavra de Deus, ele queria falar do Evangelho, ele queria dizer: Jesus salva, transforma, Jesus é bom. Convertam-se, arrependam-se. É isso, é ser ousado. Queridos, a gente fala da Bíblia, estou falando de Pedro, mas a gente pode falar de vários homens ousados. Aqui mesmo os pastores sempre falam, Paulo tinha 2 coisas quando ele ia pregar nas cidades lá, ele olhava o templo e a prisão, não é? Ele olhava o templo e a prisão. Ele era tão ousado que ele falava: vem cá, onde é o templo? É ali. Mas cadê a prisão? Eu vou lá porque eu vou pregar de qualquer jeito mesmo, pode me prender. Pode me prender, eu amo Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, eu sei o que eu estou falando,
né? A gente precisa dessa ousadia, mas a gente acaba se esquivando. Querido, quantas pessoas... Eu lembro, eu trabalho como promotor de vendas, e uma época eu estava frio na fé, querido, assim, eu estava pela glória, Senhor, me ajuda. E ele falou, já ajudei. Senhor, restaurei, você que precisa aceitar, só isso. E eu estava lá, as pessoas falavam assim, chegava, eu estou lá abastecendo as minhas coisinhas lá, meus produtos, chegava alguém e falava assim, Marcelo, vem cá, preciso que você ore por mim. Eu falei, querido, ai. Aí eu falo, ai, Jesus. Não, primeiro você ora por mim, né? Depois eu oro por você. Vamos fazer um coletivo aí. Você ora para cá, eu oro para lá, né? Todo mundo ora, todo mundo fica feliz. É? E eu falo, meu Deus. Não, mas você é um homem de Deus, eu sei que você... Eu falei, querido, você não está entendendo. Ele falou, não, você é um homem de Deus, cara, ora por mim. Eu sei, eu conheço você, eu sei da sua índole, do seu... Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? E eu orava, Senhor, abençoa ela em nome de Jesus. Mas também abençoa a mim, né? Guarda a minha vida, Senhor. E aí eu queria correr, dava um jeitinho. O Espírito Santo, não acompanha, não, deixa... Né? O Espírito Santo. Eu estava de novo lá, em qualquer lugar, bonitinho, não sei o quê. Ora pela minha irmã lá, porque... Eu falei, meu Deus, como que eu... E o Espírito Santo sempre vindo atrás. E eu precisando de oração. Ô irmão, ora por mim. Não precisava de oração, porque oração eu tinha de monte. Essa igreja sempre orou por mim. Glória a Deus, amém. Os meus pastores sempre oraram por mim. Pastor Saulo, eu quero dizer uma coisa aqui. Pastor Saulo nunca desacreditou de mim. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Puxava minha orelha, né? Como líder, de vez em quando dávamos. Meu líder, meu pastor, é o meu pai na fé. Tenho como meu pai na fé. Mas nunca desistiu. Celinho, Celinho, Quando ele faz com o dedinho assim, tijucando. Sim, cuidado, tá? Eu vou dar um segredinho assim. Se ele fizer assim, não, estou brincando, ele não é assim. Ele é amor puro, na verdade. Corrige, faz o papel de líder como ele é. Mas nunca desistiu de mim. Nunca. E eu sempre lutando contra as minhas vontades, deixando o Espírito Santo de lado. O Espírito Santo falando, as vontades de Deus sempre sobre a minha vida. Queridos, todos sabem, eu me enfiei na política. Fui candidato, né? E lá dentro comecei a ver um monte de coisa, umas situações e tal. Eu falei, meu Deus, eu preciso ser bênção aqui nesse lugar. Como que eu vou fazer? Espírito Santo. Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. E aonde eu for, seja na política, querido, eu vou ser bênção. E aí eu falava, candidato, no candidato, vou, não vou. Um dia eu vim, conversei com o pastor, o que você acha? O pastor pegou e falou, não. Onde a gente for, conversando comigo e tal. Falei, vou, me candidatei. Fui lá, glória a Deus, achei maravilhoso, sim, porque o reconhecimento das pessoas, por não ser um cara, né, com algumas provisões, só as provisões mesmo do Senhor. Né, e fiz a minha parte, bem feitinho, sem me corromper, sem me colocar, né, e assim foi. Só que disso tudo gerou no meu coração algo em relação ao prefeito da cidade, porque eu tinha combinado com ele algo. E eu fui lá um dia e gerou algo dentro do meu coração que não era realmente de Deus. Gerou uma mágoa, uma coisa estranha de um combinado que não era aquilo. E eu falei, mas isso não é certo, se eu ficar por esse lado, eu não vou chegar a lugar nenhum. E eu falava, eu preciso ir lá falar com esse homem, eu preciso liberar perdão para ele, eu preciso pedir perdão para ele. Um dia, ele sempre, glória a Deus por isso, sempre me atende, pode demorar, né, porque é ocupado, mas sempre me atende. Ele me atendeu e eu disse, eu preciso falar com você. Eu não quero falar sobre política, não quero falar sobre cargo de confiança, eu quero falar sobre
que o Espírito Santo fez através da tua vida, na minha caminhada com Cristo. Porque foi naquele dia. O pastor Saulo me pediu, Celinho, nós precisamos conversar com o pastor, porque a Unipaz, nós precisamos continuar fazendo as orações no gabinete. Porque nós precisamos orar realmente pelas autoridades, isso é palavra. Orar pelas autoridades. E aí, o pastor falou, Celinho, nós precisamos lá, será que você consegue uma reunião com o Fabrício, para a gente pedir um horário, para a gente estar orando lá e tal. Eu falei, não, vamos lá, pastor, não sei o quê, mas... Eu falei, pastor, não vou não, acho que eu não... não, Celinho, vamos lá. Falei, meu Deus, eu vou lá, esse homem vai ver eu com o meu pastor e vai falar assim, esse cara veio aqui para pedir cargo. Todos que vão lá, é assim. A maioria que vai lá, como é sendo, se já teve algo combinado, é isso, cargo. E eu falei, mas eu não queria passar por isso. E aí nós entramos, eu fui com o Saulinho, fui lá, fiquei quietinho, entrei e fiquei quietinho, não abri minha boca. Fiquei sentadinho lá, o prefeito foi falando com o Saulinho, só sei que o negócio começou lá, o Espírito Santo, de novo, o Espírito Santo começou a agir lá, o pastor Saulo com o Fabrício, daqui a pouco o Fabrício começou a compartilhar uma palavra que ele tinha recebido, que o Espírito Santo tinha dado para ele, e que ele tinha anotado aquela palavra, e ele começou a ministrar, o Saulo começou a se integrar junto na ministração, e a gente foi indo, o Espírito Santo, de novo, falou ao meu coração, olha lá, tá vendo? Cara, olha onde você está, duas autoridades, a autoridade espiritual da tua vida, e a autoridade da cidade, ora com eles, para com esse negócio, tira isso do teu coração, isso não provém de mim. Sai dessa. É cilada. Chega de cair nas mesmas coisas. Chega de cair nas mesmas ciladas. E eu fui embora, eu fui embora de moto, porque eu tinha ido, o pastor Saulo tinha de carro. Eu não consegui dirigir. Eu comecei a chorar. Chorava. Falava, meu Deus, Espírito Santo, por quê? E eu não conseguia ir embora. Eu tive que parar a moto, dar uma enxugada e entender tudo aquilo que estava acontecendo. Então o Espírito Santo tocou o meu coração. Você precisa pedir perdão para esse homem, você precisa liberar o perdão para ele. Eu não habito em templos sujos. E eu estava, de alguma forma, me sujando com aquilo. O meu coração. E eu marquei um dia com ele e fui. Quando cheguei lá, esse homem me tratou muito bem. Disse até se eu queria um cafezinho, olha, cafezinho, prefeito, né? Um cafezinho. Se eu queria um cafezinho, eu falei, não, Fabrício, já tomei café. E ele começou a falar sobre vacina, e espera aí, eu falei, então espero. Ele falou sobre a vacina, falou sobre 4ª Avenida, 5ª Avenida, 6ª Avenida, e eu lá esperando, eu falei, ai meu Deus, vamos lá, glória a Deus. Ele terminou todos os assuntos, começamos a conversar. E eu disse para ele, Fabrício, eu vim aqui para nós fazer uma coisa. Eu vim te pedir perdão. Eu vim te pedir perdão. O Espírito Santo tem me incomodado. Eu fiquei muito chateado com as suas atitudes. Não gostei do que você fez, isso trouxe ao meu coração uma mágoa. E eu não quero ficar com essa mágoa. Eu quero declarar bênção na tua vida. Eu não quero falar sobre cargo, eu quero falar sobre o que o Espírito Santo fez no dia que meu pastor estava aqui com você. Quando você abriu as portas para nós, para que nós estivéssemos aqui e oramos por ele. E eu quero fazer como a palavra diz, orar pelas autoridades. Esse homem começou a compartilhar coisas. O Espírito Santo, ele falava assim, ó, quanto você está falando aí, o Espírito Santo tem falado comigo. Quando eu era pequeno, essa situação. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Espírito Santo, o que eu faço? O homem está aqui, agora eu estou compartilhando, o que eu vou falar para ele, meu Deus? Mas eu só falei aquilo que o Espírito Santo estava colocando no meu coração. Ele pegou a Bíblia e falou, vamos compartilhar uma palavra juntos? Eu falei, glória a Deus, vamos, Salmo 123. Ele orou e abriu a Bíblia. Salmo 123. Não vou esquecer mais esse. E compartilhamos.
E ficamos aquele dia ali, tranquilos. Eu confesso, queridos, saí de lá com 300 quilos a menos nas costas. E desde então eu falei, Senhor, eu preciso me posicionar. Há muitos anos atrás, eu recebi muitas promessas. E eu vou falar para você, eu nem lembro muito delas. Mas eu sei que foram muitas. E elas vão se cumprir em nome de Jesus. Mas não através das minhas vontades, mas do Espírito Santo que habita em mim. Glória a Deus. Então eu quero contar esse testemunho junto, para que vocês entendam. Quando nós temos o Espírito Santo numa rancor, numa raiva, que nos tire do propósito, da promessa, não há nada. Amém? Glória a Deus. Eu quero só ler Atos 4, do 1 ao 13. Eu já li essa ou não? Põe para mim ver. Atos. Já. Amém. Glória a Deus. Queridos, então nós vimos aqui uma coisa. Pedro, depois de tudo isso, foi uma bênção. Pedro foi uma bênção? Sim ou não? É. Foi ou não foi? Glória a Deus. Pedro foi uma bênção. Mas, como nós dissemos aqui, não sempre foi assim. Não foi sempre assim. Por quê? Porque Pedro chegou a negar Jesus. Pedro, quando Jesus falou para Pedro que ele teria que morrer, que ele teria que ir embora, ele falou, não, o senhor não vai. O senhor não vai não. Pedro, Jesus estava prestes a ser preso, né? Judas já tinha levado, dissipou. Então nem sempre foi assim. Mas o mais importante, queridos, é que depois de tudo isso, Pedro entendeu que o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Ganhou vidas, fez milagres, maravilhas, e isso pode acontecer comigo e com você, amém? Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo pode fazer sobre a tua vida prodígios e maravilhas? Amém? Queridos, eu quero chamar o pessoal da música. Enquanto nós vamos louvar, enquanto nós vamos cantar um louvor, eu quero que você ore e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, eu quero ouvir mais a tua voz. Espírito Santo, eu quero ter mais intimidade com você. Espírito Santo, eu não sei como está a sua intimidade com o Espírito Santo. Eu não sei como você conversa com Ele. Eu não sei como você fala com Ele, mas Ele te ouve. Ele te ouve. E se você quer ouvir Ele, esteja sensível. Busque a presença, busque a palavra. Busque pessoas que possam te mostrar que esse Espírito Santo está sobre a tua vida. Não deixe ele de lado. Não deixe ele morrer. Não deixe. Você é capaz. Sabe por quê? Não pela tua própria força. Porque você tem esse Espírito Santo que lá em Pentecostes encheu aquele povo. Falou em novas línguas. E a palavra diz isso. Você tem autoridade de expulsar demônios, falar novas línguas. Você tem autoridade sim, de impor as mãos das pessoas e elas serem curadas. Você tem autoridade sim, de restaurar casamentos. Você tem autoridade sim, de fazer aquilo que a palavra diz que você vai fazer. Só depende de uma coisa: de você. De você. Nós precisamos entender isso. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Nós vamos cantar este louvor. E nesse momento, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus fosse livre na tua vida. Que você deixasse a liberdade do Espírito Santo. Se você quer vir à frente, você vem à frente. Se você quer pular, você pula. Se você quer abraçar o teu irmão, orar pelo teu irmão, fique à vontade nesse momento. Porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está na tua vida.
Você não precisa mais se preocupar, porque é só você estar sensível, é só você buscar esse Espírito Santo, é só você buscar Ele, porque Ele está aqui, Ele está em nós. Jesus morreu para isso, para deixar o Espírito Santo para nós. Nós não merecíamos nada, queridos, e Ele nos deixou o Espírito Santo, aquele que pode nos capacitar, aquele que pode nos auxiliar, queridos. Aleluia. E Espírito Santo, vem. Espírito Santo. E Espírito Santo, vem Espírito, oh, e Espírito Santo, vem, Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, cante, ore, faça o que você achar melhor. Aleluia! Santo, meu amigo, Ele está aqui nesta noite. Ele quer restaurar a sua intimidade com Ele. Vem nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, oh, vem. Espírito Santo, meu amigo, Espírito Santo, meu amigo, e vem nesse lugar, Espírito Santo, meu amigo, e amigo, e amigo, e amigo, e amigo, e vem nesse lugar. Ele está aqui. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar com tua glória. Deixa Ele te encher nesta hora. E vem nesse lugar. Ele está aqui. Vem nesse lugar. Ele mora aí. Vem nesse lugar com tua glória. Espírito Santo, meu amigo. Você pode chamar Ele nessa noite? Espírito Santo, meu amigo, Chama Ele. E vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Espírito Santo, meu amigo. Vem, Espírito. Espírito Santo, meu amigo. Ele está aqui nesta noite. Espírito Ele quer te abençoar. meu amigo, Ele quer te proteger. Ele quer te amar de uma forma tremenda. Só depende de você aceitar. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Oh! Amigo, 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 amigo. Vem nesse lugar, oh Senhor. Vem nesse lugar.
lugar, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor. Porque nós dependemos do Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Vem neste lugar, restaura o que precisa ser restaurado. Transforma o que precisa ser transformado. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Vem nesse lugar. Ele te ama. Vem nesse Ele nunca vai desistir de você. Nunca. Nunca vai desistir de você. Nunca. Ele está aqui nesta noite e Ele quer te restaurar. Ele quer te transformar. Só depende de você. Depende de você. Depende de você, irmão. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque o Consolador da sua vida, da sua alma, do seu ser. Esse é o Espírito Santo. Ele nunca foi embora. Desde o momento de Pentecostes, onde ele encheu de glória, ele nunca mais foi embora. Ele está aqui conosco. E nós precisamos ter a convicção que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Vem neste lugar, Senhor. Vem nos nossos corações. Enche, Senhor. Enche, Senhor, os nossos corações. Aleluia. Oh, aleluia. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar com tua glória. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença nesta noite. Esse Espírito Santo de Deus, ele não vai mais embora depois que você sair daquela porta. Esse Espírito Santo está com você todos os dias, assim como ele fez na vida de Pedro e dos apóstolos, assim como ele fez de grandes mártires da Bíblia Sagrada. Ele quer fazer na tua vida. Ele quer transformar o teu ser, a tua alma. Ele quer te mostrar o quanto Ele te ama. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Que o Senhor restaure, Senhor, a nossa intimidade com o Espírito Santo. Que o Senhor restaure a nossa intimidade contigo, Senhor. Que nós possamos enxergar com os olhos espirituais. Que nós possamos entender, Senhor, que quando o Senhor enviou o Espírito Santo, foi para nos dar força, poder. Foi para que nós estivéssemos, Senhor, cada dia mais perto de Ti e entendêssemos, Senhor, que o Senhor não foi embora, que o Senhor está conosco todos os dias. E assim, Senhor, o Senhor nos restaura de glória em glória, de fé em fé, Pai. Nós te agradecemos por esta noite, te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Assim é. Amém e amém. Aplauda Ele, Jesus.